Você acabou de entrar em uma viagem ao redor do mundo em que vai conhecer as maravilhas mais surpreendentes criadas pelo ser humano. Você vai encontrar algumas das construções mais famosas, mas também outras que ainda são muito desconhecidas. Desde criações pré-históricas até majestosas edificações recentes, abrangendo todos os continentes, incluindo os países menos visitados, mas que ainda têm tesouros escondidos. 1. Pirâmides de Gizé, Egito. Essas 3 pirâmides milenares, Quéops, Quefren e Miquerinos, são consideradas umas das construções mais surpreendentes já realizadas pelo ser humano. Em parte porque foram construídas em uma época em que o resto da humanidade ainda eram grupos de caçadores e coletores. A maior, a Grande Pirâmide de Quéops, foi considerada a edificação mais alta da Terra por mais de 3.800 anos, com uma altura de 139 metros. Foi construída por volta de 2560 a.C., o que significa que a faraó egípcia Cleópatra viveu mais perto de nossa era do que da construção dessa grande pirâmide. Se destaca o fato de que seus 4 lados estão alinhados com os pontos cardeais, o que demonstra o conhecimento astronômico dos antigos egípcios. Esses monumentos funerários construídos para abrigar os restos dos faraós sobreviveram ao passar do tempo e continuam a ser um enigma para cientistas e exploradores. 2. Petra, Jordânia. Uma antiga cidade esculpida na rocha, escondida no deserto da Jordânia e perdida por séculos até ser redescoberta. Essa maravilha arqueológica fundada pela civilização Nabatela atrai olhares com suas belas fachadas esculpidas em arenito rosado. Seu edifício mais famoso, Alcasné ou O Tesouro, é um testamento da habilidade e refinamento artístico de seus construtores. Petra foi um importante centro comercial na antiguidade, ligando as rotas de caravanas que uniam o Oriente e o Ocidente. A cidade foi redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, depois de séculos de esquecimento. 3. Mosteiro de Meteora, Grécia. Essa área no coração da Grécia é um prodígio geológico e arquitetônico, onde existem colunas de pedra em que foram erguidos mosteiros entre os séculos XIV e XVI por monges ortodoxos. Para acessar esses locais sagrados, você vai ter que enfrentar escadas íngremes e caminhos sinuosos. No entanto, o esforço vai ser recompensado com a possibilidade de viver uma experiência única no planeta. Existem mais de 20 mosteiros, embora somente alguns estejam abertos ao público. A seguir, apresento alguns dos mais impressionantes. O Mosteiro da Santíssima Trindade, localizado em um penhasco rochoso que se eleva a mais de 400 metros de altura. O Mosteiro de Varlam, a 373 metros de altura, em que está conhecida como Caverna do Dragão. O Mosteiro de Apapantes, encravado na rocha de Mítrios. O Mosteiro de Roussanou, assim chamado pelo primeiro grupo de monges que se estabeleceram aqui. E o Mosteiro de São Nicolau Anapausas, localizado no alto de uma rocha estreita. Esse é o primeiro mosteiro que os peregrinos encontravam ao irem a Meteora, com 8 metros de altura com escadas internas conectando seus diferentes andares. 4. Ninho do Tigre, Butão. É um mosteiro budista localizado nas montanhas do Butão, a cerca de 900 metros de altura, edificado na encosta de um penhasco. Só se pode acessá-lo por meio de uma caminhada de várias horas por uma trilha. Se trata de um dos lugares mais sagrados do Butão, considerado um importante centro espiritual e cultural para os budistas.
Segundo a lenda, o Guru Rinpoche, ou Padmasambhava, voou com um tigre do Tibete para a caverna e ficou meditando por anos, reencarnando como Tenzin Habgyi 100 anos depois, no final do século 17, para construir o templo. 5. Moais da Ilha de Páscoa, Chile. Essas colossais estruturas, que podem chegar até 10 metros de altura e pesar mais de 80 toneladas, foram esculpidas pela antiga civilização Rapa Nui entre os séculos 13 e 16. Elas são caracterizadas pelo seu tamanho monumental e pelo mistério de como foram transportadas e erguidas em toda a ilha. Apesar das diversas teorias existentes, o enigma de sua construção e deslocamento continua a ser objeto de fascínio e estudo. A maioria das estátuas está na costa para o mar, vigiando e protegendo a população Rapa Nui. Entre eles se destaca o Moai Paro, o maior já erguido, que mede cerca de 9,5 metros de altura e pesa aproximadamente 82 toneladas. 6. Machu Picchu, Peru. A icônica cidadela inca se encontra nas montanhas andinas do Peru, a cerca de 2.430 metros acima do nível do mar. Até 1911 permaneceu oculta para o mundo, até que o explorador americano Hiram Bingham a conheceu em uma expedição financiada pela Universidade de Yale. Desde então, Machu Picchu se tornou um destino turístico de renome mundial. A função original de Machu Picchu não está totalmente clara, mas se acredita que pode ter sido um refúgio para a nobreza inca ou um centro cerimonial. 7. A Grande Muralha da China. Essa enorme fortificação foi erigida com o objetivo de proteger o Império Chinês de invasões nômades e para consolidar territórios. Ela se estende por mais de 21 mil quilômetros, desde a fronteira com a Coreia até o deserto de Gobi. Uma de suas particularidades é sua construção em diferentes etapas e dinastias, o que resultou em uma variedade de estilos arquitetônicos ao longo de sua extensão. Além de servir como uma barreira defensiva, desempenhou funções de controle de fronteiras, comunicação e transporte. Embora seja impossível vê-la do espaço a olho nu, como às vezes se afirma erroneamente, é a maior obra humana do planeta. 8. Chichén Itzá, México. Essa antiga metrópole maia está localizada na península de Yucatán e inclui templos, pirâmides e edifícios que sobreviveram ao longo dos séculos. A construção mais notável da cidade é El Castillo, ou Templo de Kukulcán, uma pirâmide de 365 degraus e 24 metros de altura. Durante os equinócios da primavera e do outono, um fenômeno de luz e sombra cria a ilusão de uma serpente descendo as escadas da pirâmide. Também existe um estádio para jogar bola, um dos maiores e mais bem preservados da Mesoamérica, com paredes decoradas com baixos relevos que representam jogadores e sacrifícios. 9. O Coliseu de Roma, Itália. Também conhecido como Anfiteatro Flávio, é considerado um dos maiores e mais bem preservados exemplos de arquitetura romana, assim como um símbolo da Roma imperial. Foi construído durante o reinado do imperador Vespasiano, para comemorar espetáculos públicos e vários eventos sociais, como lutas de gladiadores, peças de teatro, competições de atletismo e batalhas navais, conhecidas como naumáquias. O Coliseu tem uma forma elíptica e mede aproximadamente 189 metros de comprimento e 156 de largura, com uma altura máxima de 48 metros. Podia acomodar mais de 50 mil espectadores em suas arquibancadas, se tornando um dos maiores anfiteatros já construídos. 10. Angkor Wat, Camboja. É o maior monumento religioso já descoberto até hoje.
consiste em um antigo templo hindu do século XII fundado pelo rei Suryavarman II, com seu templo principal e capital do Império Khmer. Embora originalmente dedicado ao deus hindu Vishnu, mais tarde foi transformado em um templo budista no século XIV. O design arquitetônico do templo é um reflexo da cosmovisão hindu, porque simboliza o Monte Meru, a morada dos deuses. É cercado por um fosso e um muro perimetral, que representam as montanhas e o oceano que cercam o Monte Meru. Uma de suas características são suas torres em formas de lótus no centro do complexo. Além disso, está adornado com milhares de baixos relevos e esculturas que representam episódios épicos do hinduísmo, como o Ramayana e o Mahabharata, bem como cenas de vida cotidiana da época. 11. Estátua da Unidade, Índia. Essa é a maior estátua do mundo, com 182 metros de altura e localizada no estado indiano de Gujarat. Para você ter uma ideia do tamanho dela, é quase o dobro da altura da Estátua da Liberdade em Nova York. Representa Sardar Vallabhbhai Patel, um destacado líder político e social da Índia, que desempenhou um papel crucial na luta pela independência do país e na unificação dos estados. Para construí-la foram utilizados mais de 3.000 trabalhadores, 250 engenheiros, 6.500 toneladas de aço estrutural e 18.500 de aço reforçado, além de 1.850 toneladas de revestimento de bronze. Em seu interior possui um museu e um centro de exposições que narram a vida e obra de Sardar Patel, bem como a história e cultura da Índia. 12. Borobudur, Indonésia. É um antigo templo budista da ilha de Java, construído no século IX durante a dinastia Sailendra, considerado um dos maiores e mais valiosos monumentos budistas do mundo. Borobudur simboliza a cosmologia budista, representando o caminho para a iluminação através de seus níveis ascendentes. Seus relevos intricados, que somam mais de 2.500 painéis, ilustram a vida de Buda, seus ensinamentos e cenas da vida cotidiana da antiga Java. Borobudur foi abandonado por séculos e ficou escondido sob camadas de cinzas vulcânicas e vegetação, até que foi redescoberto em 1814 pelo tenente britânico Thomas Stanford Raffles, então governador de Java. 13. Tikal, Guatemala. É um antigo sítio arqueológico e uma das maiores e mais emblemáticas cidades da cultura maia. Em seu auge foi um próspero centro urbano, político e religioso, com uma população de vários milhares de habitantes. Os maias construíram uma grande quantidade de estruturas na cidade: templos, palácios, praças e jogos de bola. A grande praça é cercada por duas enormes pirâmides escalonadas, o Templo 1 e o Templo 2. O primeiro, também conhecido como o Templo do Grande Jaguar, se eleva a cerca de 47 metros de altura. Uma curiosidade é sua aparição no filme Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, como cenário para a base rebelde do planeta Yavin 4. 14. Guerreiros de Terracota, China. Possivelmente o conjunto de estátuas mais impactante do mundo. É um exército de estátuas de tamanho real, criado para proteger o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, em sua vida após a morte. O que torna os guerreiros de terracota ainda mais fascinantes é o seu nível de detalhe e realismo. Cada estátua tem características faciais, expressões únicas e diferentes poses e armaduras. No passado, eles eram pintados com cores vivas para imitar a aparência real dos soldados, mas a maior parte da tinta desbotou com o tempo, deixando as estátuas em seu tom de terracota natural ou de terra cozida. Desde sua descoberta casual em 1974 por agricultores, os arqueólogos desenterraram mais de 8.000 guerreiros, 130 carruagens e 670 cavalos, todos feitos de terracota. 15. Abu Simbel, Egito.
Se trata de um conjunto de 2 templos escavados na rocha criados durante o reinado do faraó Ramsés II. Como um monumento dedicado a si mesmo e à sua esposa favorita, a rainha Nefertari. O grande templo de Abu Simbel é o maior dos 2, esculpido diretamente na rocha de uma montanha e com entrada flanqueada por 4 colossais estátuas de Ramsés II, cada uma com uma altura de cerca de 20 metros. O pequeno templo dedicado à rainha Nefertari e à deusa Hathor também tem impressionantes estátuas e relevos em sua fachada e interior. Embora seja menor que o grande templo, ainda é um grande feito arquitetônico e artístico. 2 vezes ao ano, nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro, os raios do sol penetram no santuário do grande templo, iluminando as estátuas dos deuses sentados em seu interior, incluindo Ramsés II. Acredita-se que esses dias coincidiam com o aniversário da ascensão ao trono e o aniversário do faraó. 16. Teotihuacan, México. Essas pirâmides já estavam em ruínas quando os astecas as viram pela primeira vez. É uma antiga cidade pré-colombiana que floresceu durante vários séculos e se tornou um dos maiores centros urbanos do mundo em seu tempo. Está organizada em torno da Calçada dos Mortos, uma avenida central que se estende por mais de 2 quilômetros. Ao longo dela estão as 2 pirâmides mais importantes do local: a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. A Pirâmide do Sol é uma das maiores do mundo, com uma altura de 65 metros e uma base de 225 metros de cada lado, construída em homenagem ao deus do Sol. A Pirâmide da Lua, embora menor, é igualmente impressionante e se acredita que tenha sido dedicada à deusa da água. 17. Taj Mahal, Índia. É um mausoléu erigido pelo imperador muçulmano Shah Jahan em honra à sua esposa favorita Mumtaz Mahal, que faleceu durante um parto. É considerado um dos exemplos mais extraordinários da arquitetura mongol e da arte islâmica, conhecido por sua beleza e harmonia simétrica, feito de mármore branco incrustado com pedras semi-preciosas e desenhos geométricos e florais. Está situado em um vasto jardim de estilo persa, que representa o paraíso na terra, com fontes, canais e caminhos ladeados de ciprestes. Sua aparência muda de cor dependendo da luz do sol e da hora do dia. De manhã, o mármore branco tem um tom suave de rosa, enquanto ao entardecer pode aparecer dourado ou laranja. Sob a luz da lua, adquire um brilho prateado. 18. A Alhambra, Espanha. É uma fortaleza e palácio construído durante o domínio muçulmano na Espanha, sendo residência dos governantes nazáris e sua corte. Inclui palácios, jardins, pátios e uma fortaleza chamada Alcazaba. Entre os edifícios mais destacados estão o Palácio de Comares, o Palácio dos Leões e o Pátio dos Leões. Está situada em uma colina com vistas para a cidade de Granada e para as montanhas de Sierra Nevada, uma posição estratégica que dava a ela uma defesa natural. 19. Linhas de Nazca, Peru. São um conjunto de geóglifos ou grandes desenhos ou traçados no solo, considerados um dos enigmas arqueológicos mais intrigantes do mundo. Incluem centenas de figuras que representam animais, plantas, objetos e formas geométricas. Algumas das mais conhecidas são o beija-flor, o macaco, o côndor e o astronauta. O mais interessante das linhas de Nazca é que só podem ser totalmente apreciadas do ar ou das colinas próximas, o que levou a muitas teorias e especulações sobre seu propósito. Algumas teorias sugerem que serviram como um sistema de transporte de água, outras que faziam parte de um calendário astronômico, e outras que eram figuras relacionadas a práticas religiosas. Apesar de sua antiguidade, as linhas permaneceram em grande parte intactas ao longo do tempo, devido ao clima extremamente seco e estável da região. 20. Mont Saint-Michel, França. É uma vila localizada em uma pequena ilha rochosa, com uma abadia beneditina
e uma vila medieval. Se encontra em uma baía onde as marés podem variar até 15 metros, fazendo com que a ilha às vezes esteja conectada ao continente e outras completamente cercada pelo mar. O local foi fundado no ano 708, quando Albert, bispo de Avranches, construiu um santuário em honra ao arcanjo São Miguel. Com o tempo, se tornou um importante centro de peregrinação na Idade Média. A baía que o rodeia tem perigosas areias movediças, que podem prender os visitantes desprevenidos durante a maré baixa, razão pela qual é recomendado não caminhar pelo local sem um guia ou pessoas experientes. 21. Buda Gigante de Leshan, China. É uma estátua de pedra esculpida na montanha com uma altura de 71 metros. A maior estátua de Buda esculpida em pedra do mundo. Representa a Maitreya, o Buda do futuro, e tem detalhes com seus cachos em espiral, orelhas de 7 metros, dedos de 8 metros, ombros de 24 metros e nariz de 5,6 metros. A sua construção foi realizada com a esperança de acalmar as águas turbulentas do rio e proteger os marinheiros e pescadores da área. Curiosamente, a remoção de pedras durante a construção ajudou a reduzir a força das correntes, porque as rochas esculpidas foram depositadas no rio. Na encosta ao lado da estátua, existe uma inscrição que diz: "A montanha é um Buda e o Buda é uma montanha", que reflete a ideia de que a natureza e a divindade estão unidas na filosofia budista. 22. Acrópole de Atenas, Grécia. Esse sítio arqueológico abriga vários edifícios e monumentos históricos, sendo o Partenon o mais famoso e emblemático. É um símbolo do esplendor da Grécia Antiga e da democracia ateniense, constituído durante a época dourada de Atenas. O Partenon, dedicado à deusa Atena, a protetora de Atenas, é um exemplo da arquitetura dórica, com 69,5 metros de comprimento, 31 de largura e 14 metros de altura. Foi projetado para criar a ilusão de perfeição arquitetônica. Parece ter linhas retas, mas na verdade todas as colunas e elementos do edifício têm ligeiras curvaturas. Outros edifícios importantes incluem o Erechtheion, onde se localiza a Tribuna das Cariátides, o Templo de Atena Nike e a entrada monumental à Acrópole, os Propileus. 23. Palácio Potala, Tibete, região autônoma da China. É um palácio localizado em Lhasa, a capital do Tibete, especificamente na colina de Marpori, a cerca de 3.700 metros acima do nível do mar. É composto por duas partes principais: o Palácio Vermelho, com santuários, salas de oração e túmulos de vários Dalai Lamas, e o Palácio Branco, que era a residência oficial e os aposentos do Dalai Lama. 24. Templo de Luxor, Egito. Esse templo do Antigo Egito desempenhou um papel importante na vida religiosa e cerimonial, porque era o local de celebração do Festival de Opet, uma festividade em que os deuses Amun, Mut e Khonsu eram homenageados. Conta com colunatas, grandes estátuas e numerosos entalhes e relevos em suas paredes, sendo sua entrada custodiada por duas estátuas de Ramsés II e uma avenida de esfinges, que antigamente conectava o templo de Luxor com o próximo templo de Karnak. Depois da era faraônica, o templo foi usado como centro religioso pelos romanos e os primeiros cristãos, que construíram uma igreja dentro do complexo. Mesmo hoje, parte do templo continua a ser usada como mesquita pela comunidade muçulmana local. 25. Bagan, Birmânia. É uma antiga cidade e sítio arqueológico, capital do reino de Pagan, com mais de 2.000 templos e pagodas, a maioria deles dedicados ao budismo Theravada, adornado com murais, esculturas e estátuas de Buda. Um dos exemplos mais famosos é o Templo Ananda, que tem 4 grandes estátuas de Buda, cada uma olhando numa direção diferente. 26. Basílica de São Pedro, cidade do Vaticano.
É um templo católico considerado a obra-prima do Renascimento, desenhado por arquitetos lendários como Bramante, Rafael Sanzio, Michelangelo e Bernini, com um design que combina a arquitetura renascentista e barroca. Uma das obras de arte mais famosas do seu interior é a escultura de mármore La Pietà, de Michelangelo, que representa a Virgem Maria segurando o corpo de Jesus Cristo. A cúpula da basílica, também projetada por Michelangelo, é outro elemento notável, porque se eleva a cerca de 136 metros de altura, com vistas impressionantes de Roma. Abaixo do altar principal da basílica está o túmulo do apóstolo Pedro, a quem se considera o primeiro papa da Igreja Católica. 27. Santa Sofia, Turquia. Conhecida também como Hagia Sophia, foi a maior igreja do mundo por quase 1000 anos, sendo um centro religioso e cultural, servindo como catedral, mesquita e museu ao longo dos seus quase 1500 anos de história. Foi construída como uma catedral cristã ortodoxa sob o imperador bizantino Justiniano I, e em 1453, depois da conquista de Constantinopla pelo Império Otomano, foi convertida em mesquita. Um lugar notável é a Coluna dos Desejos. Acredita-se que o buraco em sua base pode realizar os desejos daqueles que conseguem girar o polegar em um círculo perfeito. 28. Piazza e Basílica de São Marcos, Itália. A Piazza San Marco é o centro histórico de Veneza, a cidade italiana dos canais. A Basílica de São Marcos, no extremo leste da praça, é uma obra-prima da arquitetura bizantina, construída para abrigar as relíquias de São Marcos Evangelista, que o corpo foi levado para Veneza desde o Egito. Da mesma forma, a Piazza São Marco é conhecida por seus cafés do século XVIII, alguns deles dos mais antigos da Europa. Além dos canais estreitos, em Veneza também se destaca a Ponte Rialto, a mais antiga das 4 que cruzam o Grande Canal. 29. Catedral de São Basílio, Rússia. É uma igreja localizada na Praça Vermelha de Moscou, famosa por suas cúpulas em forma de bulbo, construída para comemorar a vitória do czar Ivan o Terrível sobre os tártaros de Kazan e Astrakhan. É composta por 9 capelas separadas, cada uma com sua própria cúpula e dedicada a um santo diferente. Segundo a lenda, o czar Ivan o Terrível ficou tão impressionado com a beleza da catedral que mandou cegar seu arquiteto, Postnik Yakovlev, para evitar que ele construísse algo igualmente magnífico em outro lugar. 30. Castelo de Neuschwanstein, Alemanha. Esse castelo de fantasia foi construído no século XIX pelo rei Ludwig II, da Baviera, como um refúgio pessoal e homenagem ao compositor Richard Wagner, a quem o rei admirava. Está situado no topo de uma colina rochosa nos Alpes Bávaros, e serviu de inspiração para o famoso Castelo da Cinderela nos parques temáticos da Disney. O rei Ludwig II viveu no castelo por apenas alguns meses antes de sua morte em 1886. Depois disso, o castelo foi aberto ao público e rapidamente se tornou uma das principais atrações turísticas da Alemanha. 31. Parlamento de Budapeste, Hungria. Localizado às margens do rio Danúbio em Budapeste, é um dos maiores e mais impressionantes edifícios legislativos do mundo, sede da Assembleia Nacional da Hungria, onde as leis são debatidas e promulgadas. O edifício possui mais de 40 milhões de tijolos, 40 quilogramas de ouro e 242 esculturas que decoram seu exterior e interior. Dentro do parlamento também é majestoso, com escadas de mármore, afrescos nas paredes e tetos, e a impressionante cúpula central, com 96 metros de altura. 32. Antiga cidade de Dubrovnik, Croácia. Foi uma cidade-estado da República de Ragusa, em que a característica mais emblemática são suas muralhas que cercam a cidade e se estendem por quase 2 quilômetros. A cidade antiga é um labirinto de ruas estreitas e calçadas, cheio de igrejas, palácios e praças.
Um dos locais mais famosos de Dubrovnik é a Catedral da Assunção da Virgem Maria, um edifício barroco com uma valiosa coleção de arte religiosa. Outra atração é o Palácio dos Reitores, antiga residência dos governantes de Ragusa, que agora funciona como museu exibindo objetos históricos e artísticos. 33. Cidade Proibida, China. É um conjunto de palácios localizado em Pequim, construído durante a dinastia Ming, um centro político e cerimonial da China por mais de 500 anos. Seu nome, Cidade Proibida, se deve ao fato de que durante séculos somente o imperador, sua família e seus servos mais próximos podiam entrar no complexo, e aos cidadãos comuns era proibido se aproximar de seus muros. O design segue os princípios do Feng Shui, organizado em torno de um eixo central que vai de sul a norte. A entrada principal, a Porta da Harmonia Suprema, leva a uma série de praças e pátios que culminam no Palácio da Harmonia Suprema, onde o imperador realizava cerimônias e eventos importantes. Segundo a lenda, a Cidade Proibida contém exatamente 9.999 quartos. O número 9 é considerado auspicioso na cultura chinesa e simboliza o poder do imperador, embora na realidade tenha cerca de 8.700 quartos. 34. Stonehenge, Reino Unido. É um enigmático monumento pré-histórico construído há 4.000 ou 5.000 anos. Composto por um círculo de enormes pedras verticais, conhecidas como megalitos, dispostas em um padrão circular e cercadas por um fosso e um monte de terra. Existem debates sobre se poderia ter sido utilizado como um local de sepultamento, um templo religioso, um observatório astronômico ou até mesmo como um local de cura. As pedras que compõem Stonehenge são de dois tipos diferentes. As pedras maiores, chamadas sarsens, podem pesar até 50 toneladas, enquanto as pedras menores e retangulares, conhecidas como pedras azuis, pesam cerca de 2 a 5 toneladas cada uma. O surpreendente é que as pedras azuis vêm das colinas de Presele, no país de Gales, a cerca de 240 quilômetros de distância. Como essas pedras foram transportadas ainda é um mistério. 35. Mosteiro Suspenso de Xuankong, China. É um complexo de templos suspenso em um penhasco a cerca de 75 metros do chão da montanha Hengshan. Construído utilizando uma combinação de suportes de madeira e cavidades esculpidas na rocha. Apesar da aparente fragilidade, resistiu a terremotos e deslizamentos de terra ao longo dos séculos devido à sua engenhosa construção. É um local de culto para 3 religiões diferentes: budismo, taoísmo e confucionismo, onde se podem encontrar estátuas e artefatos das 3 religiões nas diversas salas de oração e santuários do mosteiro. Foi projetado para aproveitar ao máximo o ambiente natural e se proteger dos elementos, protegido da luz solar direta, o que ajuda a manter um ambiente fresco e agradável em seu interior. Além disso, a localização do mosteiro o protege contra inundações e erosão causadas pela chuva e pelo degelo das montanhas. 36. Derinkuyu, Turquia. É uma antiga cidade subterrânea localizada na região da Capadócia, a maior das cidades subterrâneas descobertas nessa área. Acredita-se que cerca de 20.000 pessoas viveram aqui no auge, atingindo uma profundidade de até 85 metros e contendo de 18 a 20 níveis. Os habitantes da cidade construíram casas, armazéns, estábulos, igrejas subterrâneas, um sistema de ventilação e um sistema de túneis que conectavam Derinkuyu a outras cidades subterrâneas próximas. Servia como refúgio para os habitantes da região durante tempos de guerra e invasões, oferecendo proteção e um esconderijo seguro. 37. Castelo de Himeji, Japão. Também conhecido como Castelo do Falcão Branco ou Castelo da Garça Branca, devido à sua elegante aparência, é um dos castelos mais famosos e bem preservados do Japão. A estrutura principal do castelo é conhecida como a Torre da Homenagem,
e é cercada por um complexo de 83 edifícios, incluindo armazéns, torres de vigilância e portões, com um design defensivo que inclui numerosas armadilhas e passagens secretas para confundir e capturar inimigos em caso de ataque. O castelo de Himeji nunca foi atacado ou danificado em batalhas ao longo de sua história, o que permitiu que fosse preservado em seu estado original. Além disso, ele sobreviveu a bombardeios da Segunda Guerra Mundial e vários terremotos importantes, se tornando uma das poucas construções de sua época que ainda está de pé no Japão. 38. Palácio de Westminster, Reino Unido. Um dos edifícios mais emblemáticos de Londres, localizado às margens do rio Tâmisa, é a sede do Parlamento Britânico, composto pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes. Esse local é famoso não apenas por sua importância política, mas também por sua esplêndida arquitetura gótica e por sua Torre do Relógio, conhecida como Big Ben. O palácio original foi construído no século XI, mas ao longo dos anos sofreu vários incêndios e remodelações. O prédio que vemos hoje é o resultado de uma reconstrução que ocorreu no século XIX, depois de um grande incêndio em 1834 que destruiu grande parte do antigo palácio. 39. Fontana di Trevi, Itália. Uma das fontes mais bonitas do mundo. Erguida no século XVIII, localizada em Roma, com cerca de 26 metros de altura e 50 metros de largura, se tornando a maior fonte da cidade. A escultura central representa Netuno, o deus romano do mar, montado em uma carruagem em forma de concha puxado por 2 cavalos marinhos. Nos lados de Netuno existem esculturas de tritões e outras figuras mitológicas, bem como relevos que representam cenas relacionadas à água. De acordo com a lenda, lançar uma moeda de costas para a fonte assegura um retorno a Roma no futuro, enquanto lançar 2 moedas pode levar a um novo romance e 3 moedas a um casamento. Todos os dias, milhares de euros em moedas são coletados da fonte e doados a organizações beneficentes locais. 40. Catedral de Notre-Dame, França. Esse monumento gótico, que começou a ser construído em 1163 e foi concluído em 1345, está localizado na Île de la Cité, uma ilha no rio Sena, e é conhecido por seus vitrais, gárgulas e quimeras nos telhados e torres. Notre-Dame foi protagonista de várias obras literárias, sendo a mais famosa o Corcunda de Notre-Dame, de Victor Hugo, onde o personagem Quasimodo, o Corcunda, vive nas torres da catedral. Notre-Dame também é conhecida por seu campanário, onde está o famoso sino Emmanuel, que pesa mais de 13 toneladas, sendo o maior dos 10 sinos da catedral. Em abril de 2019, um trágico incêndio devastou grande parte da catedral, resultando no colapso de sua torre e causando danos significativos em sua estrutura e obras de arte. Felizmente, muitas relíquias e tesouros, incluindo a coroa de espinhos que, de acordo com a tradição, foi usada por Jesus Cristo, foram salvas do fogo. 41. Ksar Ait Berdo, Marrocos. Se trata de um kizar que em árabe significa fortaleza, um tipo de arquitetura tradicional do Maghreb, no norte da África. Foi desenvolvido por volta do século XI como uma parada importante nas rotas comerciais que conectavam o Saara a Marrakech e outras cidades do Marrocos. Os comerciantes costumavam parar nesse local para descansar, trocar bens e se proteger dos perigos do deserto. É composto por várias casas de barro e argila, também conhecidas como casbahs, construídas em diferentes níveis e cercadas por altos muros defensivos, enquanto no topo do Ksar existe um celeiro fortificado e uma mesquita. 42. Monte Rushmore, Estados Unidos. Um dos monumentos mais conhecidos dos Estados Unidos, localizado nas Black Hills, Dakota do Sul. Consiste em gigantescas esculturas de aproximadamente 18 metros de altura, dos rostos de 4 presidentes americanos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.
O projeto do Monte Rushmore foi concebido pelo historiador Dwayne Robinson, que teve a ideia de criar um monumento que promovesse o turismo em Dakota do Sul. A construção começou em 1927 sob a direção do escultor Gutzon Borglum e continuou por 14 anos até a sua conclusão em 1941. Inicialmente, Gutzon Borglum pretendia esculpir os presidentes em corpo inteiro, mas devido às restrições de tempo e recursos, foi decidido representar apenas seus rostos. 43. Palácio de Versalhes, França. Foi construído no século XVII e serviu como residência real até a Revolução Francesa, em 1789. Em sua origem, era um pavilhão de caça construído pelo rei Luís XIII. No entanto, seu filho Luís XIV decidiu transformá-lo em um palácio real, com extensos jardins e fontes ocupando cerca de 800 hectares de terreno. Algo interessante sobre o Palácio de Versalhes é o sistema de encanamento utilizado para alimentar suas numerosas fontes. No século XVII não existia uma tecnologia suficientemente avançada para manter todas as fontes funcionando ao mesmo tempo. Então os jardineiros tinham que abrir e fechar as fontes manualmente, conforme o rei se aproximava delas durante seus passeios. 44. Praça de Espanha, Espanha. Essa maravilhosa praça foi construída entre 1914 e 1929, como parte da Exposição Ibero-Americana de 1929 em Sevilha, e com o objetivo de mostrar a grandeza e o esplendor da arquitetura e cultura espanhola aos visitantes internacionais. A praça tem formato semicircular, com um edifício que combina elementos da arquitetura renascentista e mudéjar, um estilo arquitetônico típico do sul da Espanha. O destaque nessa praça são seus bancos de cerâmica, que representam as províncias da Espanha, decorados com belos painéis de azulejos pintados à mão, que retratam cenas históricas e emblemáticas de cada província. Além disso, na praça existe um lago semicircular, onde os visitantes podem desfrutar de um tranquilo passeio de barco. 45. Hohenzollern, Alemanha. É um castelo gótico do século XIX, pertencente à família Hohenzollern, construído no monte de mesmo nome, a uma altitude de mais de 800 metros. Possui uma grande coleção de arte e objetos históricos, como a coroa dos reis da Prússia, armas e armaduras que pertenciam à família Hohenzollern. O castelo que vemos hoje é, na verdade, a terceira versão do mesmo, já que as duas estruturas anteriores foram destruídas em momentos diferentes da história. 46. Palácio da Pena, Portugal. Essa obra-prima do romantismo do século XIX foi construída pelo rei Fernando II de Portugal, que desejava um palácio de verão que fosse um refúgio romântico e um símbolo da riqueza e do poder da monarquia portuguesa. É dito que o rei Fernando supervisionava pessoalmente a construção do palácio e costumava fazer sugestões de design, o que pode ter contribuído para sua aparência singular. 47. Banco Mundial de Sementes de Svalbard, Noruega, também conhecido como Banco de Sementes do Fim do Mundo, é uma instalação de armazenamento seguro localizada no arquipélago de Svalbard, perto do Círculo Polar Ártico. Foi criado para proteger e preservar a diversidade genética de plantas cultivadas de todo o mundo, em caso de desastres naturais, conflitos armados ou qualquer outra situação que possa ameaçar a segurança alimentar global. Está localizado em um local remoto e extremamente frio, garantindo condições ideais para a conservação de longo prazo das sementes. Instalado a cerca de 130 metros acima do nível do mar e a 120 metros dentro da montanha, o que o torna resistente a inundações e terremotos. 48. Canal do Panamá. Uma das maravilhas da engenharia moderna localizada no Istmo do Panamá, a estreita faixa de terra que conecta a América do Norte e a América do Sul. Se trata de um canal artificial inaugurado em 1914, que permite que navios cruzem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico
economizando tempo e distância em comparação com a rota tradicional ao redor do extremo sul da América do Sul, o Cabo Horn. O Canal do Panamá tem aproximadamente 80 quilômetros de extensão e passa por uma série de lagos, eclusas e cortes. Embora tenha sido concluído pelos Estados Unidos, sua construção foi iniciada pela França em 1881. No entanto, os franceses enfrentaram inúmeras dificuldades, como doenças tropicais e problemas de engenharia, levando à suspensão do projeto. 49. Grande Esfinge de Gizé, Egito. Perto das pirâmides na planície de Gizé está essa impressionante escultura de pedra de uma criatura mitológica, com corpo de leão e cabeça humana, acreditada por representar um faraó. Com suas imponentes dimensões de 73 metros de comprimento, 20 metros de altura e 19 de largura, é uma das maiores e mais antigas esculturas de pedra do mundo, construída por volta de 2500 a.C., durante a Quarta Dinastia. Sobre seu nariz é sabido que foi intencionalmente quebrado, mas não se sabe como. Existem várias teorias, desde um ato de vandalismo até danos causados por armas em conflitos militares. 50. Sigiriya, Sri Lanka. É uma antiga fortaleza e palácio localizado em uma coluna de rocha, a mais de 200 metros de altura. Além de servir como refúgio, o palácio no topo oferecia vistas panorâmicas dos arredores, permitindo que os habitantes detectassem os inimigos de longe. Foi construído no século V pelo rei Kasyapa, que escolheu esse local estratégico para o seu palácio e capital. O acesso ao topo começa com uma formação rochosa em formato de leão, e depois continua por uma série de escadarias íngremes e estreitas. Embora grande parte do leão tenha desmoronado ao longo do tempo, ainda é possível ver as garras de pedra que deram a Sigiriya seu nome, que significa rocha do leão em singalês. 51. Catedral de Santa Maria del Fiore, Itália, também conhecida como Catedral de Florença, é um marco da arquitetura renascentista, famosa por sua cúpula projetada por Filippo Brunelleschi. A fachada de mármore tem tons de verde, branco e rosa, e é um exemplo da arquitetura gótica italiana. 52. Castelo de Praga, República Tcheca. Não apenas um dos maiores e mais antigos castelos do mundo, mas também tem sido centro do poder político e cultural tcheco por mais de 1000 anos. Foi a sede de reis, imperadores e presidentes ao longo de sua história, combinando os estilos arquitetônicos românico, gótico, barroco e renascentista. Também abriga o escritório do presidente da República Tcheca, se tornando um dos poucos castelos no mundo que ainda tem um uso político ativo. A troca de guarda, que ocorre a cada hora na entrada principal, é um evento popular entre os turistas. 53. Templo de Tanah Lot, Indonésia. Sem dúvida, um dos templos mais extraordinários do mundo, devido à sua impressionante localização em uma rocha isolada no oceano e suas espetaculares vistas do pôr do sol. Foi construído no século XVI por um sacerdote chamado Deng Yang Nirarta, que o considerava um local sagrado para adorar os deuses do mar. A lenda diz que todas as serpentes marinhas dessa área, com suas características cores preto e branco, são os guardiões desse local sagrado. É dito que essas serpentes protegem a área e seus habitantes do mal. Em troca, as pessoas as respeitam, protegem e permitem que vivam em seu habitat natural. 54. Canal de Corinto, Grécia. Uma impressionante obra da engenharia que conecta o Golfo de Corinto ao Mar Egeu, permitindo que os navios naveguem entre o Peloponeso e a Grécia continental sem ter que contornar a península. O canal atual tem cerca de 6,4 quilômetros de comprimento e 24,6 metros de largura, tornando ele adequado para embarcações de pequeno e médio porte. Além de sua função como via navegável, o canal também é famoso pela prática de esportes radicais, como bungee jumping. 55. Castelo de Predjama, Eslovênia.
uma fortaleza construída diretamente na entrada de uma enorme caverna na encosta de um penhasco de 123 metros. É considerado o maior castelo-caverna do mundo, com 4 níveis e numerosos cômodos, incluindo uma área de armazenamento de alimentos e uma capela. 56. Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado, Rússia. Essa igreja ortodoxa localizada em São Petersburgo é construída nos estilos arquitetônicos tradicional, russo e barroco. Se destaca por mais de 7.000 metros quadrados de mosaicos que representam cenas religiosas, sendo um dos maiores conjuntos de mosaicos da Europa. 57. Cristo Redentor, Brasil. Também conhecido como Cristo do Corcovado, é uma estátua de Jesus Cristo com 30 metros de altura, localizada no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Foi um esforço conjunto entre o Brasil e a França, levando quase uma década para ser projetado e construído. As peças da estátua foram fabricadas na França e depois enviadas ao Brasil em partes individuais. O Cristo Redentor também é um símbolo de paz e união. Em diversas ocasiões, a estátua foi iluminada com as cores de diferentes países ou organizações, para mostrar solidariedade em momentos difíceis. 58. Pagode Shwedagon, Myanmar. É o pagode budista mais antigo do mundo, com cerca de 2.500 anos, e um importante local de peregrinação para budistas de todo o mundo. Seu principal destaque é a estupa central, que alcança cerca de 99 metros de altura, completamente revestida com folhas de ouro. O topo da estupa é decorado com milhares de diamantes e outras pedras preciosas. No pagode Shwedagon, há relíquias sagradas do budismo, incluindo 8 cabelos de Siddhartha Gautama, o Buda histórico. É dito também que contém relíquias dos 3 Budas anteriores a Gautama, aumentando sua importância espiritual. 59. Torre de Pisa, Itália. Uma das torres antigas mais conhecidas em todo o mundo, devido à sua inclinação evidente para um lado. O motivo da inclinação se deve ao fato de que o solo de argila e areia em que foi construída não conseguiu suportar adequadamente o peso da torre, fazendo com que começasse a se inclinar ainda mais durante a sua construção. Durante séculos, a inclinação da torre foi motivo de preocupação, porque parecia aumentar com o tempo e ameaçava causar um colapso. No entanto, na década de 90, foram realizados trabalhos de restauração e estabilização para evitar que ela se inclinasse ainda mais, e hoje não existe preocupação de que ela caia. 60. Estátua da Liberdade, Estados Unidos. Outro dos monumentos mais icônicos dos Estados Unidos, localizado na Ilha da Liberdade, no Porto de Nova York. Seu nome completo é A Liberdade Iluminando o Mundo. Representa a liberdade e a esperança, e é um símbolo de boas-vindas para milhões de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Foi um presente do povo francês aos Estados Unidos em 1886, para comemorar o centenário da independência americana, e como um símbolo da amizade entre as duas nações. Tem aproximadamente 46 metros de altura dos pés até a ponta da tocha, e se incluirmos o pedestal e a base, atinge 93 metros de altura. 61. Templo de Karnak, Egito. É um complexo de templos e monumentos localizados em Luxor, construído ao longo de um período de mais de 2.000 anos por diferentes faraós e dedicado principalmente ao deus Amon, embora também se possam encontrar santuários e monumentos dedicados a outros deuses, como Mut e Khonsu. Um dos locais mais impressionantes é a Sala Hipóstila, no templo de Amon-Ra, que possuem 134 colunas gigantes dispostas em 16 filas, algumas com até 24 metros de altura. Outro destaque é a Avenida das Esfinges, com esfinges de cabeça de carneiro, que conecta o templo de Karnak ao templo de Luxor, que fica próximo. 62. Cavernas de Ellora, Índia.
são enormes templos esculpidos na rocha das 3 principais religiões da Índia: budismo, hinduísmo e jainismo. Essa convivência harmoniosa das tradições religiosas em um único local é um vestígio da tolerância e do respeito mútuo que existia na Índia durante essa época. Elas são numeradas de 1 a 34 e agrupadas de acordo com sua afiliação religiosa. As cavernas budistas são as mais antigas e contêm impressionantes estátuas de Buda e relevos de cenas de sua vida. As cavernas hinduístas apresentam uma grande variedade de esculturas e relevos que representam deuses e episódios do hinduísmo. E as cavernas jainistas são as mais recentes, decoradas com esculturas de Tirthankaras, figuras veneradas do jainismo. 63. Torre Eiffel, França. É um dos monumentos mais emblemáticos e reconhecíveis do mundo. Consiste em uma estrutura de ferro forjado projetado pelo engenheiro Gustave Eiffel. Construída entre 1887 e 1889, como a entrada principal e a peça central da Feira Mundial de Paris, chamada de Exposição Universal. Tem 324 metros de altura, o que a tornou o edifício mais alto do mundo quando foi concluída, mantendo esse título até 1930, quando foi superada pelo edifício Chrysler em Nova York. 64. Catedral de Sevilha, Espanha. Essa catedral gótica é a terceira igreja mais alta do mundo e a maior da Espanha. Construída entre 1402 e 1506 no local onde anteriormente tinha uma mesquita almohada. Sua característica mais emblemática é a Giralda, a torre que antes era o minarete da antiga mesquita. Sua base é de estilo islâmico, enquanto a parte superior é de estilo renascentista. O interior da catedral possui uma grande quantidade de arte religiosa e tesouros de valor incalculável, como o Retábulo Mor, considerado uma das obras-primas da arte gótica espanhola, e o monumento funerário de Cristóvão Colombo, onde se acredita que seus restos estejam descansando. Durante sua construção, os responsáveis pelo projeto disseram: "Vamos construir uma igreja tão grande que aqueles que a virem terminada vão nos considerar loucos." 65. Masjid al-Haram, ou Grande Mesquita de Meca, Arábia Saudita. É a mesquita mais grandiosa do mundo, o lugar mais sagrado para os muçulmanos e o destino principal da peregrinação anual chamada Hajj, um dos 5 pilares do Islã, que todo muçulmano adulto deve realizar pelo menos uma vez na vida, desde que tenha os meios e a saúde para fazer isso. Hoje em dia é capaz de acomodar mais de 1 milhão de fiéis em seu interior e pátios. No coração do Masjid al-Haram está a Kaaba, uma estrutura cúbica negra que, segundo a tradição islâmica, foi construída pelo profeta Abraão e Ismael. 66. Tower Bridge, Reino Unido. Um dos monumentos mais famosos de Londres, uma ponte levadiça elaborada para conectar as duas margens do rio Tâmisa, próxima à Torre de Londres, da qual recebe seu nome. Se trata de uma combinação de estilos arquitetônicos com características góticas e neoclássicas, e um comprimento total de 244 metros, enquanto suas duas torres alcançam uma altura de 65 metros. Uma das características mais interessantes da Tower Bridge é seu mecanismo de elevação, que permite que a ponte seja aberta para permitir a passagem de embarcações de grande altura. Originalmente, esse mecanismo funcionava como máquinas a vapor, mas em 1974 foi modernizado e substituído por um sistema hidráulico e elétrico. 67. Sagrada Família, Espanha. É uma basílica católica localizada em Barcelona, uma obra do genial arquiteto Antoni Gaudí, que está em construção desde 1882. Sua arquitetura é única, com uma combinação de elementos góticos e modernistas, simbolismo religioso e formas e padrões da natureza. Quando concluída, a Sagrada Família vai ser a igreja cristã mais alta do mundo, com uma altura de 172,5 metros. 68.
Mesquita Catedral de Córdoba, Espanha. É a quarta maior catedral do mundo, combinando arquitetura islâmica e cristã em um único edifício. Depois da reconquista de Córdoba em 1236 pelos reis cristãos, a mesquita foi consagrada como templo cristão. O destaque da catedral são as 850 colunas de mármore, jaspe e granito, que sustentam arcos em ferradura bicolores, criando um efeito hipnótico e uma sensação de infinito no espaço. 69. Anfiteatro de El Jen, Tunísia. É um antigo anfiteatro romano, um dos maiores e mais bem preservados do mundo, com capacidade para 35 mil espectadores e mais de 30 metros de altura. Foi um centro de entretenimento na antiga cidade de Tisgros, que era uma próspera cidade romana. Aqui ocorriam competições de gladiadores, batalhas navais e outros espetáculos públicos. 70. Igrejas esculpidas na rocha de Lalibela, Etiópia. São um conjunto de 11 igrejas esculpidas diretamente na rocha vulcânica, com o objetivo de representar uma nova Jerusalém para os peregrinos cristãos que não podiam viajar para a verdadeira Jerusalém. A igreja mais famosa é Beit Georges, em forma de cruz esculpida em um poço quadrado na rocha e conectada ao resto do complexo por meio de túneis e passagens subterrâneas. Outras igrejas notáveis incluem Beit Marian, Beit Medan Alem e Beit Golgota. 71. Mosteiro de Sumela, Turquia. Esse mosteiro ortodoxo georgiano está embutido nas encostas do Monte Mela, a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, em um local remoto. Apesar de estar em um local tão inacessível, se tornou um importante centro religioso e cultural durante o Império Bizantino e posteriormente no Império Otomano. 72. Taung Kalat, Myanmar. É um mosteiro budista localizado no topo de um pescoço vulcânico de 225 metros, situado em uma cratera de um vulcão extinto chamado Monte Popa. Para chegar a esse local sagrado, é preciso subir 777 degraus esculpidos na rocha da montanha. 73. Santuário de Las Lajas, Colômbia. Se trata de uma igreja suspensa sobre o rio Guaitara, a cerca de 50 metros de altura, construída no local onde, segundo a crença popular, a Virgem Maria apareceu a uma mulher e sua filha. Mais tarde, a filha morreu, a mãe retornou ao local de aparição e a Virgem Maria ressuscitou a menina. Outro mistério é que não se sabe quem pintou a imagem da Virgem que está no fundo da igreja. 74. Registão, Uzbequistão. Essa é uma das cidades mais antigas do mundo. Samarcanda, com mais de 2.500 anos, tendo sido um importante centro da Rota da Seda e um ponto de encontro entre diferentes culturas e civilizações. O Registão é uma praça que foi o coração da antiga cidade. Cercada por 3 imponentes madraças ou escolas islâmicas, com fachadas decoradas e cúpulas de cores brilhantes: Ulugbeg, Sherdor e Tiliacore. 75. Uxmal, México. São as ruínas de uma das cidades maias mais importantes de Yucatán, onde viviam cerca de 15 mil pessoas. A pirâmide do Adivinho, com cerca de 35 metros de altura, é a construção mais destacada. A lenda diz que foi construída em uma única noite por um anão mágico, que se tornou governante da cidade depois de completar a pirâmide. O estilo arquitetônico de Uxmal é conhecido como estilo Puuc, caracterizado por seus detalhados mosaicos de calcário, máscaras do deus Shak e frisos elaborados. 76. Burj Khalifa, Emirados Árabes Unidos. É um arranha-céu em Dubai, o edifício mais alto do mundo, com impressionantes 828 metros de altura e 163 andares. Possui escritórios, hotéis de luxo e alguns dos restaurantes mais altos do mundo. Também possui uma plataforma de observação chamada At the Top, localizada no 148º andar.
de onde se pode desfrutar de vistas de Dubai e seus arredores. 77. Ponte Golden Gate, Estados Unidos. Essa ponte em São Francisco é a mais conhecida dos Estados Unidos, facilmente identificável por sua cor laranja. Uma escolha internacional para garantir visibilidade na névoa frequente que cobre a baía. Inicialmente, seu projeto era para ser nas cores preta e amarela, a fim de aumentar a visibilidade. Só que o arquiteto responsável, Irving Morrow, mudou de ideia e optou pela cor laranja atual, o que se mostrou uma escolha acertada. 78. Ópera de Sydney, Austrália. É um centro de artes cênicas que abriga concertos, óperas, balés e outros eventos culturais, com um design distintivo e futurista, com tetos revestidos de azulejos brancos que se assemelham a velas de barco. O arquiteto dinamarquês Bjørn Utzon foi responsável pelo projeto da Ópera de Sydney depois de vencer um concurso internacional em 1957. No entanto, seu projeto enfrentou inúmeros desafios e contratempos, resultando em uma construção que durou mais de uma década e ultrapassou em grande medida o orçamento original. 79. Palácio de Schönbrunn, Áustria. Foi a residência de verão da família imperial dos Habsburgos, com mais de 1.400 quartos, cada um decorado com detalhes intrincados e luxuosos. É especialmente conhecido por seus impressionantes salões, como o Grande Salão de Gala e a Sala dos Espelhos, onde eventos da realeza e da nobreza eram realizados. Seus jardins de estilo francês, com 186 hectares, também são destacados, incluindo fontes, labirintos, estufas e esculturas. Um dos pontos altos é a Glorieta, um mirante panorâmico de onde se pode desfrutar de uma vista espetacular do palácio e seus arredores. 80. Portão de Brandeburgo, Alemanha, um dos monumentos mais icônicos de Berlim e um símbolo histórico da reunificação alemã, com uma altura de 26 metros e a quadriga no topo. Uma escultura de 4 cavalos puxando uma carruagem conduzida pela deusa romana da vitória. Depois da derrota de Napoleão em 1814, a quadriga foi devolvida a Berlim de Paris, onde havia sido levada como espólio. Ao retornar, uma cruz de ferro e uma águia prussiana foram adicionadas, transformando a deusa da vitória em um símbolo de paz. 81. Pirâmides Núbias, Sudão. São um conjunto de antigas estruturas funerárias dos reinos de Kush e Meroe, duas civilizações que prosperaram na região núbia durante a antiguidade. Embora as pirâmides núbias também tenham sido construídas como túmulos para governantes e membros da nobreza, seu design e estilo arquitetônico são diferentes. Ao contrário das pirâmides egípcias, as núbias são menores e têm uma inclinação mais acentuada em seus lados. No total, existem cerca de 255 pirâmides núbias espalhadas por diferentes locais, sendo Meroe, Jebel Barkal e Nuri as áreas com maior concentração de pirâmides. 82. Catedral de São Alexandre Nevsky, Bulgária. É uma igreja ortodoxa, local de culto e peregrinação para a comunidade ortodoxa búlgara. Sua arquitetura combina os estilos neobizantino, neorrenascentista e neobarroco, o que confere a ela uma aparência impressionante. Com 45 metros de altura, pode abrigar cerca de 10.000 pessoas em seu interior, tornando ela uma das maiores catedrais ortodoxas do mundo. 83. Caverna de Altamira, Espanha. É um dos locais mais importantes de arte rupestre paleolítica do mundo, com pinturas de bisões, cavalos, veados e mãos humanas com cerca de 36.000 anos de idade. Foram criadas usando pigmentos naturais, como óxidos de ferro e manganês, que foram misturados com água ou gordura animal para formar a tinta. Quando foram descobertas pela primeira vez no século XIX, muitos especialistas não acreditavam que as pinturas fossem autênticas. Se pensava que eram muito avançadas para serem obra de artistas pré-históricos, e só em 1902 foram finalmente aceitas como legítimas. 84.
Cueva de las Manos, Argentina. É um sítio arqueológico e de arte rupestre, famoso por suas pinturas de mãos em negativo, que adornam suas paredes com uma idade de 12.000 e 15.000 anos. Essas impressões foram criadas ao colocar a mão na parede e depois soprar o pigmento ao redor dela, deixando um contorno da mão na superfície. Além das mãos, as paredes da caverna também apresentam representações de animais, como guanacos, e cenas de caça. 85. Baalbek, Líbano. É um sítio arqueológico de ruínas romanas, que inclui alguns dos templos romanos mais bem preservados e maiores do mundo. Possui 3 templos principais: o Templo de Júpiter, o Templo de Baco e o Templo de Vênus. O templo mais bem preservado, até mesmo melhor que o Paternon de Atenas, é o de Baco, um dos mais importantes dedicados ao deus do vinho, com 66 metros de comprimento e 31 de altura. 86. Forte de Agra, Índia. Também conhecido como Forte Vermelho de Agra. É uma fortaleza de arquitetura mongol localizada a apenas alguns quilômetros do famoso Taj Mahal. Construída principalmente em arenito vermelho e combinando arquitetura indiana, persa, islâmica e europeia. Shah Jahan, o imperador mongol que construiu o Taj Mahal em memória de sua esposa, foi aprisionado por seu próprio filho Aurangzeb no forte até a sua morte. 87. Mesquita Sheikh Zayed, Emirados Árabes Unidos. Essa mesquita de construção e arquitetura moderna leva o nome do fundador e primeiro presidente do país, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, em que os restos descansam no local. Seu projeto e construção envolveram artesãos e materiais de todo o mundo, incluindo Turquia, Índia, Marrocos, China, Itália e muitos outros. É uma das maiores mesquitas do mundo, com capacidade para cerca de 40.000 pessoas em suas salas de oração e pátios. É um dos poucos locais de culto islâmico na região aberto a visitantes não muçulmanos, mostrando o desejo do falecido Sheikh Zayed de criar um espaço onde pessoas de diferentes culturas e crenças possam se unir e aprender sobre o Islã e a cultura dos Emirados. 88. Parque Histórico de Ayutthaya, Tailândia. São ruínas que um dia fizeram parte da capital do reino de Ayutthaya, uma das cidades mais importantes e ricas do Sudeste Asiático, até sua destruição em 1767, durante a invasão birmanesa. Inclui templos, palácios, estátuas de Buda e muralhas da cidade. Alguns dos locais mais destacados são o Templo Wat Mahathat, conhecido pela icônica imagem da cabeça de Buda enraizada em uma árvore, e o Templo Wat Chai Wat Hanaran, uma estrutura piramidal com influência da arquitetura cambojana. 89. Cidadela de Ban, Irã. Uma antiga cidadela feita de adobe, considerada uma das maiores estruturas de barro do mundo, que serviu como centro comercial e militar ao longo da Rota da Seda. Um terremoto devastador em 2003 causou a destruição de grande parte da cidadela e a perda de muitas vidas. Desde então, esforços de restauração têm sido realizados, utilizando técnicas de construção tradicionais e materiais locais para preservar a autenticidade do local. 90. Templo de Kiyomizu-dera, Japão. Também conhecido como Templo da Água Pura. É um antigo templo budista construído em homenagem a Kannon, a deusa da misericórdia. Está localizado no Monte Otoa e possui uma sala principal com uma plataforma de madeira sustentada por pilares, construída sem pregos nem parafusos. Durante o período Edo, foram construídas amplas varandas e salões principais em vários pontos de interesse, para abrigar a crescente quantidade de peregrinos que os visitavam. Abaixo do templo principal está a cascata chamada Otoa no Take, que alimenta 3 riachos de água pura. Acredita-se que eles possuam propriedades curativas e que beber deles possa trazer boa saúde, longevidade e sucesso nos estudos.
91. Alcázar de Segóvia, Espanha. Ao longo de sua história, esse castelo serviu como residência real, prisão, academia militar e atualmente é um museu e arquivo histórico. Foi construído no século XII como uma fortaleza árabe, combinando estilos românicos, góticos e mudéjar, testemunhando as diversas influências que deixaram sua marca na região. Acredita-se que seja um dos castelos que inspiraram o castelo da Cinderela da Disney. 92. Palm Jumeirah, Emirados Árabes Unidos. É uma maravilha da engenharia moderna localizada em Dubai. Um incrível arquipélago artificial em forma de palmeira, construído para aumentar a oferta turística e residencial da cidade. Sua estrutura é semelhante à de uma palmeira, um tronco central e 16 galhos, além de um quebra-mar em forma de meia-lua que protege a ilha das marés e tempestades. Possui acomodações de luxo, incluindo hotéis luxuosos, vilas e apartamentos à beira-mar. A Palm Jumeirah é visível do espaço, demonstrando o impacto desse projeto na geografia da região. 93. Torres Petronas, Malásia. São 2 arranha-céus em Kuala Lumpur, com uma altura de 452 metros, 88 andares e uma ponte aérea que os conecta, conhecida como Sky Bridge, localizada nos andares 41 e 42. Uma curiosidade sobre as Torres Petronas é que, embora tenham perdido o título de estruturas mais altas do mundo, ainda mantêm o recorde de serem as torres gêmeas mais altas do planeta. 94. Palácio de Al-Jaferia, Espanha. É uma casa real de influência islâmica e mudéjar, estabelecida no século XI como residência dos reis muçulmanos do Taifa de Zaragoza. Depois da conquista cristã de Zaragoza em 1118, o palácio foi adaptado e ampliado para ser utilizado como residência real pelos reis de Aragão. Foram adicionados elementos arquitetônicos mudéjares, uma mistura única de estilos islâmicos e cristãos que caracteriza grande parte da arte e arquitetura na região de Aragão. 95. Templo do Céu, China. É um complexo de edifícios religiosos desenvolvidos durante a dinastia Ming, utilizado pelos imperadores das dinastias Ming e Qing, para realizar cerimônias anuais de oração e sacrifício, com o objetivo de garantir uma colheita abundante e manter o equilíbrio cósmico. Os 2 recintos mais conhecidos são o Salão da Oração pela Boa Colheita e o Altar Circular. O número 9, considerado um número auspicioso na cultura chinesa, é utilizado de forma recorrente no design do templo. Por exemplo, as escadas que levam ao altar circular são dispostas em múltiplos de 9. E os degraus e azulejos do altar também seguem esse padrão numérico. 96. Viaduto de Landwasser, Suíça. É um viaduto suíço com comprimento de 136 metros e altura máxima de 65 metros. Composto por 6 arcos de 20 metros de largura cada, que sustentam a via férrea sob o profundo vale do rio Landwasser. Algo singular é sua extremidade leste, que se conecta diretamente a um túnel escavado na montanha, criando uma imagem única no mundo. 97. Rani Ki Vav, Índia. Um poço em degraus construído em homenagem a Bhima, primeiro por sua viúva, a rainha Udayamati, com o propósito de fornecer água para a população local durante períodos de seca. Possui 7 níveis de escadas e mais de 500 esculturas altamente detalhadas que representam deuses, deusas e personagens mitológicos. Foi redescoberto na década de 1940, depois de ter estado enterrado por séculos devido a inundações do rio Saraswati. Desde então, um extenso trabalho de restauração tem sido realizado para devolver sua antiga glória. 98. Cavernas de Ajanta, Índia. São uma série de 29 cavernas escavadas na rocha com pinturas e esculturas budistas. Os murais ilustram histórias do passado de Buda,
conhecidas como jatakas, bem como cenas da vida cotidiana da antiga Índia. Foram redescobertas em 1819 por um oficial britânico, chamado John Smith, depois de terem ficado escondidas por séculos sob a vegetação e a selva. 99. Templo de Meenakshi Amman, Índia. É um templo hindu dedicado à deusa Parvati, conhecida nessa região da Índia como Meenakshi, e ao seu consorte, o deus Shiva, chamado de Sundareswarar. Consiste em 14 torres ou gopurams, cobertas por milhares de figuras de deuses, demônios e animais, todas esculpidas e pintadas com cores vivas. A torre principal, dedicada a Meenakshi, tem aproximadamente 51 metros de altura. 100. Grande Mesquita de Samarra, Iraque. É uma antiga mesquita do vasto Império Abássida, com um minarete em espiral conhecido como Mauia, com cerca de 52 metros de altura, parecido com uma concha de caracol. Foi uma das maiores mesquitas do mundo em sua época, com uma área de cerca de 38 mil metros quadrados. 101. Barragem das Três Gargantas, China. É a maior barragem do mundo. Outra impressionante obra de engenharia. Localizada no rio Yangtze, na província de Hubei. Essa gigantesca barragem foi projetada para gerar energia hidrelétrica, controlar enchentes e melhorar a navegação fluvial. A barragem tem 2.335 metros de comprimento e 185 de altura, e cria um reservatório que se estende aproximadamente 660 quilômetros rio acima. A usina hidrelétrica tem uma capacidade instalada de 22.500 megawatts, capaz de produzir cerca de 3% de energia elétrica total da China. 102. Canal de Suez, Egito. É uma via navegável artificial que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Uma incrível obra de engenharia de grande importância para o comércio mundial, porque permite que os navios viajem entre a Europa e a Ásia sem precisar contornar o continente africano, pelo Cabo da Boa Esperança. O Canal de Suez foi inaugurado em 1869, depois de 10 anos de construção, sob a direção do engenheiro francês Ferdinand de Lesseps. Tem cerca de 193 quilômetros de comprimento e uma largura que varia de 280 a 345. A profundidade do canal também foi aumentada ao longo dos anos, permitindo a passagem de navios cada vez maiores. 103. Taprom, Camboja. Um templo que faz parte do complexo de Angkor, fascinante por seu ambiente selvagem e a interação entre as ruínas e a natureza, que reivindicou parte do templo ao longo dos anos. Raízes de árvores gigantes penetram pelas paredes de pedra, criando uma atmosfera de um filme de aventura. 104. Estátua equestre de Gengis Khan, Mongólia. Essa estátua gigante representa o lendário líder mongol Gengis Khan montando a cavalo. Tem 40 metros de altura e é feita de aço inoxidável, o que confere a ela um aspecto brilhante e majestoso. A posição da estátua é especialmente simbólica, porque se acredita que Gengis Khan encontrou um chicote dourado, um objeto de grande importância espiritual, nesse local. Está orientada para o leste, em direção ao local de nascimento, o que é uma homenagem ao líder que começou como um humilde cavaleiro e chegou a governar um vasto império que se estendia do leste da Europa à Ásia Oriental. 105. Empire State, Estados Unidos. É um dos arranha-céus mais famosos do mundo. Localizado na cidade de Nova York e inaugurado em 1931. Durante muitos anos, o Empire State foi o prédio mais alto do mundo, atingindo uma impressionante altura de 443,2 metros, incluindo sua antena. É conhecido em todo o mundo por ter aparecido em inúmeros filmes,
como King Kong de 1933, Independence Day e Superman 2. 106. Castelo da Cinderela, Estados Unidos. Está localizado no Walt Disney World, em Orlando, Flórida. Inspirado no castelo do conto de fadas da Cinderela e em outros castelos reais, como o castelo de Neuschwanstein, na Alemanha, além do Alcázar, na Segóvia, na Espanha, ou o castelo de Chambord, na França. Embora pareça ser construído com tijolos e pedras, na verdade é feito de fibra de vidro, aço e concreto, devido aos materiais de construção tradicionais não serem suficientemente resistentes a furacões e tempestades que costumam atingir a Flórida. 107. Grande Colisor de Hadrons, Suíça. Também conhecido como LHC, é o maior acelerador de partículas e mais poderoso do mundo. Localizado perto da cidade de Genebra, Suíça. Possui uma forma circular em um diâmetro de 27 quilômetros, situado em um túnel subterrâneo a uma profundidade que varia entre 50 e 175 metros. Se trata de um gigantesco instrumento científico que permite aos pesquisadores acelerar partículas subatômicas, como prótons, a velocidades próximas à da luz e fazê-las colidir entre si. 108. Templo de Bayon, Camboja. Localizado em Angkor, é um dos templos mais famosos e intrigantes da região, com mais de 200 gigantescos rostos esculpidos em pedra sorrindo nas torres do templo. Acredita-se que representem o rei Jayavarman VII ou o Bodhisattva da Compaixão, Avalokiteshvara. Originalmente foi construído como um templo budista, mas posteriormente foi convertido em um templo hindu e novamente em um templo budista, seguindo as mudanças nas crenças religiosas dos governantes quimeres. 109. Palácio da Regaleira, Portugal. O destaque desse palácio é o Poço Iniciático, um poço subterrâneo em forma de espiral com 27 metros de profundidade, cercado por escadas que descem até o fundo. Acredita-se que tem um significado simbólico relacionado à iniciação nos mistérios esotéricos. Embora o Palácio da Regaleira não seja especialmente grande em comparação com outros palácios, suas fachadas são ricamente decoradas com torres, balaustradas, gárgulas e outros detalhes ornamentais. No interior existem belos afrescos, azulejos e estuques, que refletem o amor pela arte e cultura de Carvalho Monteiro, o milionário que ordenou sua construção. 110. Estátua da Mãe Pátria, Ucrânia. É uma escultura monumental de 62 metros de altura localizada em Kiev. Inaugurada em 1981 para comemorar o 35º aniversário da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. Representa uma mulher segurando uma espada em uma mão e um escudo na outra, simbolizando a proteção e defesa da pátria contra as forças inimigas. 111. Wat Hong Kong, Tailândia. É um templo budista de cor branca pura, que simboliza a pureza de Buda, enquanto os fragmentos de espelho embutidos representam a sabedoria de Buda que ilumina o universo. Embora pareça um templo antigo à primeira vista, na verdade é uma construção bastante recente. A obra começou em 1997 e se espera que o projeto completo leve pelo menos 90 anos para ser concluído, devido ao fato do artista e sua equipe trabalharem constantemente e meticulosamente nos detalhes do templo. 112. Aqueduto de Pont-Silte, Reino Unido. É a estrutura de ferro fundida mais alta e longa da Grã-Bretanha, com uma extensão de 307 metros e uma altura de 38 metros acima do nível do rio. Apoiada por 19 pilares de alvenaria e com um canal de apenas 3,7 metros de largura. Apesar de ter mais de 200 anos de idade, ainda é utilizado atualmente para o transporte de embarcações ao longo do canal de Llangollen.
Com um último suspiro de admiração, essa inesquecível odisseia pelas maravilhas humanas se conclui. Que essas obras-primas nos inspirem a perseguir nossos sonhos e ultrapassar os limites da criatividade. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada fascinante. Até a próxima aventura!